Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre analogias para o autocontrole. O autocontrole está fora de moda desde que o grande clássico brasileiro Não se reprima, não se reprima, tomou as rádios do país. Há muito na nossa cultura com a ideia de que você deve fazer o que você quiser, o importante é se você se sente bem. Está meio fora de moda autocontrole, mas nós aqui somos do Clube do Dharma. O Dharma é entendido como algo que existe atemporalmente e ele é sempre bom e ele sempre está em conformidade com a realidade. Então o Dharma não caduca, né? Então os ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita sobre autocontrole são sempre importantes e nós vamos ver como eles são bons para a nossa vida, são bons para o nosso tempo e vamos dar uma olhada. Primeira analogia que nós vamos ver é sobre os males que a falta de autocontrole ou falta de controle dos sentidos pode ocasionar. Essa analogia aparece no Garuda Purana e fala assim: assim como a mariposa, a abelha, o peixe, o veado e o elefante morrem por seus sentidos, desgraças sobrecaem sobre aqueles destituídos de autocontrole. Então aqui são exemplos de animais e insetos que morrem simplesmente por não controlarem seus sentidos. O primeiro é a mariposa, ela morre através da sua visão, né? Ela se precipita em direção à chama de uma vela e morre incinerada. Depois a gente tem a imagem do peixe. O peixe já é bem comum, né? Nós mesmos temos um ditado que é: o peixe morre pela boca. Nós temos também nessa analogia a figura do veado, já não é tão intuitivo pra gente, né? Como que o veado morre? A imagem é de que o veado é atraído pela flauta de um caçador, e ele, atraído por esse som, ele acha que é alguma sedução da fêmea ou algo assim, então ele vai em direção ao som da flauta e ali ele é flechado, então ele é morto. Também se diz que o elefante morre pelo tato. Então o elefante, pelo seu apetite sexual, né, o sexo aí pode ser descrito como o auge do tato, né, já que os genitais têm terminações nervosas muito finas e prazerosas. O elefante, para conseguir desfrutar do tato com a fêmea, ele tem que enfrentar outro elefante. E aí ele pode ficar todo ferido ou morrer, né, nesse embate com outro. Só pode haver um alfa, né? Ele pode morrer ou ficar ferido, aí quando ele vai desfrutar com o elefante, ele já vai desfrutar ali meio com uma presa quebrada, já é um pouco doloroso. E mesmo enquanto o coitado está desfrutando com a fêmea, às vezes vem alguns crocodilos e ficam mordendo os pés dele. Faltou um aqui, ainda bem que eu tenho minha cola no celular, que é a abelha. Como que a coitada da abelha se dá mal? A abelha morre pelo olfato. A flor de lótus é muito bonitinha, todo mundo tatua a flor de lótus, pessoal que faz yoga, logo de escola de yoga é a flor de lótus. Mas esse símbolo do lótus também tem um lado perverso que ninguém mostra, o lado negro da flor de lótus, que ela mata abelhas, né? Porque o lótus ele fecha durante a noite, o lótus rosa, e abre durante o dia. E o lótus azul, ao contrário, ele fecha durante o dia e abre à noite. E a abelha, inebriada assim pelo néctar, pelo pólen ali do lótus, ela fica ali distraída, não percebe que deu a hora do lótus fechar, e aí quando o lótus chega na sua hora, ele asfixia a abelha. E aí na manhã seguinte, quando o lótus rosa abre de novo, a gente encontra abelhas mortas ali. Então essa analogia está dizendo, assim como os animais e insetos morrem por descontrole de seus sentidos, desgraças também recaem sobre humanos quando eles não têm controle dos sentidos. Algumas coisas podem acontecer, por exemplo, na figura do elefante, é dito que essa imagem aí representa um homem que procura amantes, e aí quando o esposo dessa amante o descobre, ele se vê envolvido em um crime passional, né? Ele pode ser assassinado por esse homem, ou ele virar um assassino e começa a ter problemas com a justiça e vai preso, coisas desse tipo. Uma pessoa, por exemplo, não controla a língua, se ele é diabético, isso pode levar a muitos problemas para ele pode terminar cego, ou ele pode ter os seus pés amputados, né? Porque diabéticos têm muitos problemas com corte, eles não cicatrizam bem. Então, ele não controlar a língua pode causar, assim, um agravamento da doença ou provocar uma doença nova, inclusive problemas mentais. Sem autocontrole, então, você pode se envolver com crimes como a vítima, como o agressor,
Você pode ter problemas de saúde físico, problemas de saúde mental. Você pode ter problemas com a justiça graves ou pequenos. Você pode partir o coração de alguém que você ama, né? Se você se envolve, por exemplo, em adultério, você pode partir o coração da sua esposa, ou o coração dos seus filhos, ou o coração da sua congregação religiosa que esperava que você tivesse uma conduta íntegra, de fidelidade e tudo isso. Então essa primeira analogia aí é: acredite em mim, descontrole traz problemas. Fazer o que se quer, quando quer, do jeito que quer, quebrando todas as regras de bom senso, ou regras religiosas, ou regras da lei comum, não vai te tornar uma pessoa mais livre, vai te tornar uma pessoa cheia de problemas. Tal qual o elefante, tal qual o veado. Então fique esperto, essa é a primeira analogia. Fique esperto que problemas vêm. Segunda analogia, primeira do Garuda Purana, nossa segunda analogia está na Bhagavad Gita. Krishna diz que mesmo um só dos sentidos em que a mente se fixe é capaz de arrebatar a inteligência de uma pessoa de discriminação, mesmo de uma pessoa inteligente. Se um dos sentidos sai do controle, pode perder tudo. A Krishna fala, assim como um vento, um único vento, é capaz de arrastar um barco no mar, ou derrubar um barco no mar. Então essa é uma imagem forte, né? Krishna está dizendo que um barco, mesmo uma embarcação sólida, né? Ele está comparando com uma pessoa de boa discriminação, mesmo um barco bem sólido, ele pode ser derrubado por um único fator, não precisa ter assim uma combinação de várias tragédias. Por exemplo, Titanic caiu por uma tragédia, por um elemento, né? Que foi o iceberg. Krishna está dizendo que um navio pode ser derrubado por um único vento, não precisa assim, vento, mais erro da tripulação, mais madeira envelhecida, mais iceberg, mais mar revolto com tempestade de granizo. Não, Krishna fala, uma coisa pode derrubar um barco, e assim também um só tipo de descontrole pode arrebatar a inteligência de alguém. Recentemente eu assisti uma série de crimes, assim, como a pessoa foi presa, ela dá o depoimento dela. E uma coisa bem interessante é ver que na maioria dos casos a pessoa é, em geral, uma pessoa boa. Na maioria dos depoimentos a pessoa tinha cometido um crime na vida inteira dela. E ela diz que aquele dia era como se tudo fosse um sonho, assim, que ela estava fora de si. E quando ela percebeu, ela já estava sendo interrogada. Então teve um caso, por exemplo, de uma mulher que colocou fogo no marido dela. E ela disse... E assim, as testemunhas diziam, nossa, é uma mãe zelosa, uma ótima pessoa, tudo isso. Mas naquele dia que ela ficou enciumada, ela jogou gasolina no marido dela e o incendiou. E ela disse que ela nunca havia feito nenhum crime, nenhum ato de violência anteriormente, que ela não faria esse de novo, e que ela só lembra dela estar muito bêbada e receber péssimos conselhos de vingança, e era noite, e era uma boate, e era isso, e tudo estava girando, e naquele dia ela cometeu um assassinato. E por causa desse um dia de autocontrole, de falta de autocontrole, né? Não um dia, né? Um momento. E ela tinha vários elementos, né, que desfavoreciam o autocontrole, como más companhias, estar acordada à noite, estar sob o efeito de drogas, como álcool. Por causa de um dia que ela não teve autocontrole, ela recebeu uma pena, assim, muito grande. Acho que 30 anos. Era nos Estados Unidos, as penas nos Estados Unidos são bem severas, né? E assim, acabou a vida dela, né? Um dia, um momento, 30 minutos de descontrole destruíram tudo. Então Krishna dá esse alerta pra gente não ficar assim, mas em geral eu sou uma pessoa boa, qual o problema de eu ser descontrolado, né? Só nessa parte aqui da ira, né? Qual o problema, meu descontrole aqui é só na luxúria, meu descontrole, é só na cobiça, eu só sou invejoso. Sim, cuidado, Krishna diz isso. Mesmo um só ponto de descontrole pode derrubar o barco inteiro, né? Pode colocar tudo a perder. Então, ao invés de pensarmos assim, eu já sou tão bom em tantas coisas, para que eu vou me preocupar com esse defeito? Bem, se eu consigo ter autocontrole em tantas coisas, por que eu não consigo ter nesse também? Quais são os gatilhos desse ponto de descontrole? O que eu posso aprender com ele? Como eu posso enfrentá-lo? Como eu posso aumentar minha capacidade de tolerância, de austeridade, de fazer o que é certo, mesmo quando eu estou estressado, mesmo quando isso não é agradável, também para esse setor da minha vida. Se eu conseguir nos outros, eu consigo nesse também, né? Então Krishna dá esse alerta,
o barco é derrubado com um só vento, então temos que vigiar todas as esferas da nossa vida. Essa analogia não vem do Garuda Purana, a Bhagavad Gita ela não é tão antiga. Essa analogia foi criada por um guru contemporâneo, Chandramukha Swami, que é o coordenador aqui da comunidade Hare Krishna onde eu moro, Vrajabhumi, e ela é muito boa. Ele conta que um dia chegou aqui em Vrajabhumi e desceu do carro uma família, 3 pessoas, pai, mãe e um menininho. Menininho terrível, bagunceiro, do tipo Krishna e Nimai, essas crianças bagunceiras das escrituras. E é descrito que o menino, assim que ele saiu do carro, ele viu assim toda a beleza de Vrajabhumi, e a primeira coisa que ele fez foi pegar uma pedra e começar a jogar no Orinoco, né? A ave que tem aqui no lago de Vrajabhumi. E assim o pai dele falou, oh, não, que isso, não pode. Provavelmente ele viu algum desenho, tem vários jogos assim de atirar em pato, derrubar pato, né? Jogos de eletrônicos, jogos analógicos assim, em shopping. Tem muitos personagens assim na Looney Tunes, né? Tem aquele caçador, aquele caça-pato. O menino viu o pato e imediatamente despertou nele isso, né? Um alvo. E aí ele começou a jogar pedra no pato. E o pai dele falou assim, oh, não pode fazer isso, se você fizer isso vai ficar de castigo. Aí o menino, o que ele fez? Jogou pedra no pato. Aí chegou uma hora que o pai dele falou, pô, você tá me desobedecendo, eu já falei que não pode apedrejar o pato, agora você vai ficar trancado no quarto. E o menino ficou lá no quarto gritando, chorando. E aí quando o menino decidiu obedecer, ele prometeu que não ia mais jogar pedra no pato e realmente não jogou, aí ele ganhou a liberdade de novo. Ele podia desfrutar de todo o ambiente de Vrajabhumi, né? Podia ir na lanchonete, podia ir na lojinha, podia correr no gramado, subir nas árvores. Ele ganhou muita liberdade por restringir a liberdade dele de apedrejar o pato, né? Então Chandramukha Swami fala que essa é uma ótima analogia para como nós ganhamos liberdade quando nós restringimos o mau uso da nossa liberdade. Isso tem um nome técnico chamado de paradoxo da liberdade. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Mas quando nós fazemos mau uso, existem alguns usos da liberdade, que nós podemos chamar de mau usos, que eles diminuem a nossa liberdade na próxima vez que nós podemos fazer uma escolha. Por exemplo, eu posso escolher ter uma vida sexual regrada ou ser promíscuo. Eu sou livre para escolher os dois. Mas quando eu escolho ser promíscuo, essa é uma escolha que no paradoxo da liberdade vai reduzir minha liberdade. Eu sou tão livre para ser promíscuo, mas a próxima escolha minha vai ter menor liberdade. Porque, por exemplo, se eu me torno aidético, então eu não tenho a escolha de não tomar um coquetel de remédios. Eu sou obrigado a tomar aquilo. E aquilo me deixa meio grog, né? E aí tem uma pandemia de Covid, bem, eu tenho comorbidade, eu não posso me expor, eu tenho que ter cuidados redobrados, então eu não posso nem sair, eu não posso receber ninguém nem na minha porta. Então você pode escolher ser promíscuo, mas a promiscuidade geralmente gera doenças sexualmente transmissíveis, gera uma fraqueza emocional, e todas essas coisas vão diminuir sua liberdade. Se você não tem saúde física ou saúde mental, você é alguém menos livre, né? Por exemplo, você pode escolher estudar ou não estudar na sua adolescência. Só que depois disso, as suas próximas escolhas vão ser mais difíceis. Porque se você não estudou na sua adolescência, provavelmente você vai trabalhar com subempregos. Aí você tem que aceitar qualquer emprego, e aí você tem que... Esse subemprego remunera mal, você tem poucos direitos, aí você tem que trabalhar um pouco também à noite, um pouco no sábado, um pouco no domingo, e você não tem a escolha de trabalhar menos. Porque você não fez uma formação para ter um emprego mais seguro, mais estável. Então esse é o paradoxo da liberdade. Os devotos de Krishna, por exemplo, eles escolhem não usar drogas, não fazer sexo ilícito, não se envolver com jogos de azar, não comer carne, peixe e ovos. Isso tudo parece uma restrição da liberdade, né? Não pode. Mas no final, qualquer pessoa que segue esses princípios tem essa experiência de que você se torna alguém mais livre do que a média, né? Eu pude ver assim, o percurso de eu não usar drogas a partir dos 17 anos, quando eu virei Hare Krishna, e meus amigos que continuaram usando drogas dos 17 em diante, como eles perderam muito de sua liberdade, né? A capacidade deles fazer escolhas, sua saúde mental, seu acesso ao emprego, sua capacidade de manter relacionamentos saudáveis e duradouros, sua capacidade mesmo de manter a própria vida, né? Alguns morreram em decorrência de drogas, de manter a sanidade. Então, esses são princípios reguladores da liberdade. A liberdade, para nos deixar ao máximo livre, ela exige que nós abramos mãos
Que verbo difícil. Acho que deu para entender, né? A gente tem que abrir mão de parte da nossa liberdade para ampliar a nossa liberdade. Então o menininho, ele abrindo mão de uma pequena parte da liberdade dele, que era apedrejar o pato, ele ganhou muita liberdade. Ele podia ir e vir para onde quisesse. E por escolher usar mal a liberdade dele de apedrejar o pato, ele perdeu muito da sua liberdade. Ele não só não podia apedrejar o pato, como ele não podia ver o sol, ele não podia sentir o vento, ele não podia brincar com as outras crianças, ele não podia comer as coisas gostosas, ele perdeu tudo, né? Então essa analogia de Chandramukha Swami, espero que ela entre nas escrituras aí, na próxima leva de escrituras sagradas. Essa analogia tem que estar lá, que é muito boa, vai ficar conhecida como a analogia do marreco. Voltando para as analogias canônicas, na Bhagavad Gita, Krishna fala da analogia do oceano. Krishna diz que o oceano está sempre recebendo muitos rios, mas ele nunca transborda, ele sempre permanece o mesmo, apesar desse grande influxo. A gente sabe o motivo porque há o sol que evapora a água do oceano e leva ela de volta para a nascente dos rios, né? No caso da Índia, vai levar lá para... tem os chamados de rios aéreos, né? Vai voltar lá para o topo dos Himalaias, aí depois isso derrete e vem na nascente do Ganges de novo e fica esse ciclo, né? Então o oceano está sempre recebendo muitos rios, mas ele nunca transborda. Aí Krishna fala, da mesma forma, todo ser humano recebe um influxo incessante de desejos. Muitos desejos entram na mente humana como rios. Só que a gente não pode deixar isso transbordar, a gente tem que conseguir fazer isso evaporar, né? Então Krishna diz que a pessoa feliz não é aquela que tenta saciar todos os seus desejos, mas a que consegue ignorá-los, consegue tolerá-los. Então a mente, ela é uma fábrica de desejos, e ela produz vários desejos ilícitos, né? Acho que é uma frase famosa da Rita Lee, que ela diz, não me lembro exatamente, mas algo como: tudo que eu quero é ilegal, ou engorda ou faz mal, né? Então a Rita Lee está com um problema aí, que no oceano da mente dela vem vários desejos que são contra a lei, né? Então deve ter coisas como matar, roubar, sequestrar, engorda. Então deve vir vários desejos de comida industrializada, com muito sódio, muito açúcar refinado, farinha branca. Então tá ruim para ela, né? Krishna disse, como que ela vai resolver isso? Ao invés de tentar saciar esses desejos, que na verdade vão causar mais problemas, aí você vai ter o desejo de ser alguém livre de problemas, e não vai ficar livre de problemas, porque você está sempre perseguindo todo tipo de desejo. Krishna diz que a pessoa tem que aprender a tolerar esses desejos que entram. Então na minha mente vai vir desejos bons e ruins. Então eu devo saber pegar os bons e ignorar os ruins, ou sublimar os ruins, ou redirecionar os ruins, fazer algo com ele. Ou seja, evaporá-los para que eu não transborde, né? Então esse é um verso bem chave aí sobre autocontrole. Você tem que saber distinguir quem você é e quem são seus desejos. Você não é sua mente que produz desejos. Você é alguém que consegue observar os desejos e selecionar qual você ignora, qual você retém, qual você alimenta, quais são bons, quais são ruins. Essa consciência de eu estou acima para discriminar, ignorar e decidir. A penúltima analogia para nós refletirmos hoje é dito que o autocontrolado hipócrita, ele é como um macaco renunciante, como um renunciante macaco. Qual que é essa ideia do renunciante macaco? É que as pessoas que são conhecidas assim por um estereótipo de muito autocontrole, autodomínio, são geralmente sábios que viviam na floresta. E esses sábios às vezes viviam nus, como um símbolo assim de despojamento de posses, de não quererem nada. Eles não estavam na cidade. A cidade é o grande símbolo assim do consumo, da busca excessiva por conforto e coisas assim. Então o sábio renunciante morava na floresta e ficava nu. Só que dá para se fazer uma analogia com o hipócrita, a pessoa que finge ser autocontrolada, mas internamente ela deseja tudo aquilo, ou ela é descontrolada quando não tem ninguém olhando, é igual o macaco. Porque o macaco, ele parece um renunciante, ele mora na floresta e é nu. Só que o macaco não é santinho assim, o macaco ele tem muitas macacas. Então, embora ele esteja nu como um renunciante, ele tem várias namoradas escondidas. O macaco também é famoso por não ter posses, já que ele mora na floresta, mas ele rouba os humanos que passam ali perto, né? Ele sempre tenta pegar as posses dele. Então uma pessoa pode ser hipócrita, ter uma aparência muito autocontrolada
diante de câmeras, diante do público, diante dos funcionários, diante dos clientes e coisas assim. Mas em privado ele é adúltero, né? Em privado ele comete desvios de verba, né? Que é um eufemismo aí para quando políticos roubam. Fora das lentes, fora dos olhares, ele não é realmente autocontrolado. Então, claro que é isso, a gente não quer isso, nós não queremos um autocontrolado ao estilo macaco. Ele tem a aparência de um autocontrolado, mas na verdade não é. Para evitar isso, Krishna diz que é preciso haver o quê? Gosto superior. Krishna diz na Bhagavad Gita, é um termo-chave dos ensinamentos da Bhagavad Gita sobre autocontrole. Gosto superior significa que isso que eu estou abandonando, eu não estou deixando um buraco vazio ali. Eu estou preenchendo com coisas boas. Então, por exemplo, quando você abandona más companhias, você não deve ficar sozinho. Você deve conseguir boas companhias. Quando você para de comer carne saborosa, você não deve parar de comer algo saboroso. Você deve comer comida vegetariana saborosa. Quando você para de ouvir fofoca, temas destrutivos e que só aguçam nossos apetites materiais, você não deve parar de ler coisas ou de se nutrir de conhecimento. Você deve passar a consumir literatura espiritual, né, como Bhagavatam, Bhagavad Gita, ou se você é cristão, né, você lê a Boa Nova, né, nos Evangelhos. Então, Krishna diz que para abandonar maus hábitos, você tem sempre que substituir por algo positivo, né? Isso é fundamental para não cair na analogia do macaco. E a nossa última analogia hoje é um alerta para você assistir os próximos vídeos e assistir mais vídeos do Clube do Dharma. É a analogia do autocontrole de crematório. Então é descrito que uma pessoa, quando ela vai a um enterro, a um crematório, vê ali um cadáver assim, né, todo aquele cara meio pálida, meio não, né, bastante pálida, e flores, e aquela figura imóvel, né, pessoas chorando, e tem uma vela, e todo clima tenso, né, ou um crematório, né, você vê um corpo ali sendo incinerado, e o fogo subindo, e a madeira estalando. Tudo isso deixa a gente muito reflexivo, né, a gente se pergunta, o que eu estou fazendo com a minha vida? Esse corpo vai morrer, tudo vai acabar, que é relacionado ao corpo, né? Meus parentes vão deixar de ser meus parentes, meus títulos deixarão de ser meus, minhas posses deixarão de ser minhas. E o que eu levo, né? Quem realmente eu sou? O que acontece depois da morte? Será que haverá um julgamento? Vão julgar meu karma? Vão julgar minhas ações, a minha conduta e determinar se meu destino é o céu, o inferno, ou onde eu reencarno? Assim, o que acontece depois da morte, né? Quais são os valores que eu realmente devo cultivar? Há toda uma reflexão profunda, assim, diante da morte. O problema é que esses momentos de reflexão são muito breves. Então, assim que a pessoa vai embora dali, ela começa a assistir televisão, tem o shopping, tem um monte de estímulos visuais, tem ali vídeos curtos do YouTube, vídeos de até 1 minuto. Assim, a pessoa logo esquece tudo e é tragada de novo pela ilusão, né? Então essa imagem, né, de que a nossa reflexão se perde muito rápido, assim como a reflexão de um crematório se esvai muito rápido, nos chama a termos um cultivo diário, ou mais do que diário, várias vezes ao dia, sobre conhecimento espiritual. Então é preciso haver uma rotina de todos os dias ouvir a Bhagavad Gita, todos os dias orar a Deus através da japa, através da oração que é do seu agrado, porque nós esquecemos muito rápido. E para nós esquecermos muito rápido e chegarmos ao ponto de esquecermos que nós esquecemos, né? Seguirmos uma vida ordinária de forma muito automática, isso é muito possível que aconteça e muito perigoso. Então essa é a última analogia com a qual a gente encerra esse vídeo. Não deixe as suas reflexões espirituais acabarem muito rapidamente. E se você sabe que elas acabam muito rapidamente, reduza o espaço em que você as acessa de novo, para que você ter uma vida autocontrolada, com devida renúncia e com apego espiritual apropriado. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Hare Krishna.